tarde a todos os colegas, os profissionais. Quero cumprimentar o dispositivo, os componentes do dispositivo de honra da pessoa do presidente Murilo Celso de Campo Pinheiro, estendendo os cumprimentos aí a todos do Pedro Celestino, cumprimento a todos aí. Horário de voo, eu estava em Brasília, né? Plenária do Conselho Federal, que está ocorrendo hoje, amanhã e sexta lá. Nós deixamos as atividades para estar aqui presente no evento aqui da FNE. Então, dar a nossa saudação a todos, dar a nossa contribuição com relação às questões que estão sendo abordadas aqui nesse evento, dizer da satisfação em estar aqui e ter essa oportunidade de dizer e refletir com os colegas esses momentos em que atravessa o nosso país. É uma situação desnecessária de ficar dando detalhes, porque todos já sabem dos detalhes, mas a questão que aborda os profissionais da engenharia, as empresas de engenharia e o que nós estamos passando em face dessa situação difícil do país. Parece que a engenharia e os engenheiros, né, Murilo, são o vilão da história. E isso não corresponde à verdade. O que acontece no país é uma má gestão administrativa, é um país que acaba de fazer lei dizendo que não precisa mais de projeto, portanto, não tem projeto, não tem planejamento, e a execução vai ser feita de que jeito e por quem? E de que forma? E aí surgem todos esses problemas, e nós sabemos que a economia do país, embora eles entendam que com bastante advogados e bastante economistas e administradores, o país se resolve, mas essa não é a verdade também. Os países, os grandes países, as grandes nações, mostram claramente a engenharia fazendo o desenvolvimento e o crescimento daquelas nações. E se estão lá na ponta, foi porque mais de 70% das decisões daqueles países foram tomadas com base no conhecimento técnico-científico dos profissionais da engenharia, da agronomia. E o Brasil é diferente, nós não temos 8% do poder de decisão. E aí o país entra em queda livre e não sabemos qual é o tamanho do impacto, mas sabemos que decai se não valorizar a engenharia. E nós estamos trabalhando forte nessa direção e sentindo as pressões, não só as pressões internas, mas um documento que nós acabamos de receber lá em Brasília, agora, final da semana, veio do Itamaraty, mas não dos atuais que estão lá no Itamaraty. Isso aí já vem de um documento de 2015. É bom de separar porque houve uma mudança aí na governança, né? De 11 de maio para cá. Então, esse documento ele tem uma origem lá em novembro de 2015, chegou para nós, e agora algumas notícias que saem na mídia, né, com base nisso aí, aonde as empresas e as nações estrangeiras criticam o nosso sistema profissional e coloca que os conselhos de profissões, e aí não só o CONF e a CREA, mas também os outros conselhos de profissões, dificultam e impedem que essas empresas estrangeiras possam vir aqui exercer livremente a engenharia, por isso que o Brasil está mal. Porque nós criamos problemas com o acervo técnico, porque nós criamos problemas nas leis, nas licitações, enfim. Eles querem entrar, exercer do jeito que eles querem, e quando nós vamos lá, eles não dão essa mesma oportunidade para nós. É importante a gente colocar de forma clara esses aspectos aqui. Óbvio que até sexta-feira agora nós temos um prazo para mandar uma resposta para o Itamaraty. Ontem, dia 28, teve um seminário lá, e uma dessas pessoas estrangeira, vamos dizer assim, né, para não ficar citando país aí, né,
Sabíamos que ela ia bater forte nessa questão, e bateu, e também tomou. E a gente sentiu que o Itamaraty ele está mais alinhado com o Confia do que com eles. E deixou claramente para nós, deixou de forma clara, que a resposta que o Confia dá é o que eles vão fazer. Pelo menos isso. A gente sabe que há um movimento muito grande para acabar com as nossas oportunidades. Nosso projeto Carreira de Estado está lá no Senado. Quem sabe agora dá um start lá e a gente aprova o Carreira de Estado e resolva de uma vez por todas essa questão da carreira, dos colegas que trabalham de forma estatutária e também do nosso salário mínimo profissional da 4.950A. Quem sabe agora a gente, de forma unida, com a engenharia unida, possamos ultrapassar essas barreiras que estão diante de nós. Mas o que ficou claro para nós nessa última década é que existe um movimento para desregulamentar as profissões. Ou seja, de quase 4 mil profissões que nós temos cadastradas no Ministério do Trabalho. Ontem à noite nós tivemos reunião com o ministro do Trabalho, o ministro Ronaldo, que nos atendeu lá. Ontem à noite nós estávamos lá muito bem atendidos, junto com o deputado Augusto Coutinho. Para nós ficou claro, nessa última década, que há esse movimento de desregulamentar as profissões. Talvez porque nós estamos prestando as contas ao Tribunal de Contas da União, e quando a gente coloca os balancetes lá, e eles viram que tem muitos recursos, e tem os recursos, massa de 15 bilhões, e isso acontece porque os profissionais, como determinou Getúlio Vargas em 1933, lá na ditadura Vargas, ele determinou, fez o decreto, falou, olha, não vou poder colocar dinheiro da União, não, vou estar aqui criado o conselho pelo decreto, vou dar uma anuidade para vocês, vocês administram isso, fiscaliza a profissão, regulamenta o exercício profissional, ok? Mas com dinheiro seus mesmo. E trabalhem de graça, os conselheiros de conselhos, presidentes, tem que ser honorífico, vão trabalhar de graça e vão fazer funcionar. E nós fizemos isso ao longo de mais de 80 anos e fizemos muito bem. Aí aparece essa receita, e eles já imaginam que tem que transformar os conselhos em agências reguladoras, e aí não terá mais um presidente de um conselho, terá um secretário nacional, não terá mais um presidente de um conselho regional, terá um secretário regional, e essa arrecadação vai para pagar esse trem da alegria, esse cabide de emprego que eles pretendem fazer, transformando os conselhos profissionais. Mas isso não vai acontecer, porque nós estamos fortes da trincheira. O sistema não é só, no nosso caso, só o Conselho de Engenharia e Agronomia, mas são as forças que estão dentro que compõem, e essas forças são quem? As instituições de ensino, as entidades de classe, as entidades sindicais, os clubes de engenharia, os institutos de engenharia, que vêm somar conosco, tá certo? Na trincheira, porque nós não podemos deixar acontecer esse retrocesso numa ditadura Vargas, onde descentraliza as profissões e joga a responsabilidade para os próprios profissionais, agora quer se inverter e centralizar de novo, estatizar aquilo que está funcionando muito bem, com pensamentos certamente não nobres e certamente reprováveis. E essas questões estão fluindo. Hoje, nesse momento agora, iniciou a sessão do Supremo Tribunal Federal. Está sendo julgado 4 processos. 2 que extinguem a anotação de responsabilidade técnica. E outros 2 processos, são recursos extraordinários, e 2 ADINs, ação direta de inconstitucionalidade, que extermina com a Lei 12.514, que fixa a anuidade dos conselhos, dos 30 conselhos de profissões, de 4 mil profissões regulamentadas. Essas profissões que foram regulamentadas porque, se exercida indiscriminadamente, colocam em risco a sociedade, a incolumidade pública. Uma profissão não é regulamentada, nenhum país regulamenta uma profissão se essa profissão e o exercício indiscriminado dessa profissão, deputado, não colocar em risco a sociedade. Os conselhos de profissões, conselho de medicina, o conselho de engenharia, de odontologia e todos os 30 conselhos que tem aí, mais a Ordem dos Advogados do Brasil, nós somos regulamentados, porque essas profissões são profissões qualificadas, que precisam conhecimento, qualificação e fiscalização dos conselhos para impedir que pessoas que não têm conhecimento exerçam atividades e empreendimentos nesse campo, colocando em risco. E depois os acidentes que acontecem aí por causa de RDC, por causa de pregão eletrônico e de todas essas coisas que fizeram para viabilizar obras da Copa, agora para viabilizar obras das Olimpíadas, que termina as Olimpíadas e as obras não estão prontas, não é?
inventaram o RDC, depois estenderam para os presídios, foram estendendo, e hoje a regra geral é o RDC, o pregão eletrônico. E a Lei 866 virou a exceção do negócio. E nós não podemos assistir isso de forma passiva. Para que nós possamos enfrentar, são alguns relatos, poucos que eu sei que o meu tempo aqui é curto, é só para dar uma salvação, Murilo, mas eu sei que eu não vou retornar o microfone, eu não podia deixar passar sem pontuar essas questões. E tem muitas coisas para dizer, mas eu vou finalizar só chamando a atenção das lideranças aqui presentes, dos colegas aqui presentes, que nós que compomos esse sistema profissional da área tecnológica. E aí estamos falando dos CREAS, do CONFIA, das entidades de classe, dos clubes, dos institutos, dos sindicatos, das instituições de ensino, dos profissionais, das nossas 350 mil empresas registradas no Conselho, que estão pagando o pato aí, diga-se aí as maiores, inclusive a Petrobras, desempregando os nossos colegas. Nós temos que marchar unido para vencer o que estão querendo fazer com as nossas profissões regulamentadas. Era isso, agradeço a atenção de todos, uma boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês.